sou o professor Fernando Abreu, professor responsável pela disciplina de Anatomia Topográfica da Cabeça e do Pescoço da Universidade Federal Fluminense. Estamos aqui no Anatômico do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. A aula de hoje é sobre maxila. A maxila é um osso par, um osso do viscerocrânio, e o conjunto das duas maxilas formam um maxilar superior. A maxila tem um aspecto piramidal, cuja base está voltada para a linha média e o ápice para a lateral. A base corresponde à face nasal e o ápice ao processo zigomático. Essa pirâmide possui, além da base, três faces: uma face anterior, uma face posterior, uma face superior. A face anterior, podemos observar elevações que correspondem às raízes dos dentes. E a que se destaca mais é essa elevação à eminência canina, que corresponde ao alvéolo do dente canino. Acima da região dos incisivos, temos uma depressão, uma fossa incisiva. Nessa outra peça aqui, então, a fossa incisiva. A eminência canina e lateralmente à eminência canina, essa outra depressão é a fossa canina. Acima da fossa canina, encontramos o orifício infraorbital, que vai dar passagens a vasos e nervos infraorbitais. A face posterior da maxila, ela é convexa, tanto no sentido supero-inferior quanto lateromedial. E essa região é conhecida como tuberosidade da maxila. Nessa região encontramos pequenos orifícios, as foraminas alveolares, que darão passagens a vasos e nervos alveolares superiores e posteriores. Encontramos, separando a face posterior, também chamada de face infratemporal, da face anterior da maxila, uma crista, que é a crista zigomático-alveolar. Alguns autores também chamam ela de crista infrazigomática. Essa estrutura, então, separa essas duas faces. Passando para a face superior, notamos que ela tem um aspecto triangular. Uma borda posterior e uma borda anterior que se unem em direção ao processo zigomático. Na metade da borda posterior, encontramos uma depressão, um sulco, o sulco infraorbital, que continua-se para diante como canal e vai emergir no orifício infraorbital. Então, o sulco, o canal, sulco, o canal, e aqui na frente sai no orifício infraorbital, que vão passar vasos e nervos infraorbitais. Dessa mesma forma, podemos notar que esse orifício abre-se em direção à linha média e para baixo, como mostra aqui no osso. Essa borda posterior da face superior da maxila é o limite anterior de uma fissura, a fissura orbital inferior. Essa borda posterior da face superior da maxila, do corpo da maxila, então limita anteriormente essa fissura orbital inferior, que é limitada também posteriormente pelo osso esfenoide e lateralmente pelo osso zigomático. A face superior do corpo da maxila forma grande parte do assoalho da cavidade orbital. Na sua borda anterior, a sua metade medial é lisa, enquanto que a metade lateral é rugosa, para articulação com o osso zigomático. Aqui no osso articulado, então,
a maxila e o osso zigomático, formando então a margem inferior da órbita. O osso zigomático mais a maxila estão formando grande parte do soalho da órbita e lá atrás nós encontramos também o processo orbital do palatino, terminando de formar esse soalho. Além dessas três faces, posterior, superior e anterior, a base dessa pirâmide formada pela maxila é a face nasal. Nessa face, podemos notar uma grande abertura, o hiato do seio maxilar. O osso maxilar é um osso pneumático, possui então uma cavidade, o seio maxilar, no seu interior. Adiante, nós encontramos uma crista, a crista conchal. E atrás dessa abertura, e mais abaixo, encontramos uma área rugosa, articulação do osso palatino. Nessa área rugosa encontramos aqui um sulco, o sulco pitérico palatino, que juntamente com o sulco do mesmo nome no osso palatino vai formar o canal pitérico palatino. O osso eu posso ver naquela crista conchal, então a concha nasal inferior articulada. E aqui, nessa área da articulação do palatino, o sulco pitérico palatino da maxila e nesse osso palatino, o sulco pitérico palatino do osso palatino. Na união dos dois, nós vamos ter o canal pitérico palatino. Então, aqui a posição, mais ou menos assim, da articulação do palatino com a maxila. Vemos então aqui a lâmina horizontal, a lâmina vertical e o processo piramidal, que será assunto de uma próxima aula. Esse sulco pitérico palatino vai se abrir na cavidade bucal através de dois orifícios, o orifício palatino maior e o orifício palatino menor ou acessório, podendo haver mais de 1, 2, 3 acessórios. Esse canal comunica então a cavidade bucal com a fossa pitérico-palatina. Não sei se você vai conseguir ver aqui, né? A fossa pitérico-palatina. Essa fossa em formato de gota invertida. As paredes do corpo da maxila, anterior, posterior e superior, são delgadas e por transluminação podemos ver o desenho dos sulcos, formado por canalículos onde passam vasos e nervos na espessura das paredes. Alguns desses canalículos, por sua vez, podem ser fenestrados no interior do seio, ficando cobertos somente pela mucosa do mesmo. A partir do corpo da maxila partem 4 processos, que são o processo frontal, o processo ascendente, um processo lateral, que é o processo cigomático, um processo alveolar e um processo que se destaca da face medial, ou face nasal, em direção à linha média. O processo horizontal é o processo palatino. O processo frontal, ele possui uma face lateral e uma face medial. Na face lateral, encontramos uma crista, a crista lacrimal anterior, que separa essa parte anterior plana, que inclusive temos origem no músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior, dessa parte côncava, que forma um semissulco, que juntamente com o osso lacrimal vai formar o sulco lacrimal, que é o início da abertura do canal nasolacrimal. Pela face medial, esse processo frontal, nós encontramos a crista conchal e uma crista etimoidal mais em cima. A conchal vai se articular com o osso concha nasal inferior, a etimoidal
vai se articular então com o osso etimoide. Um outro processo é o processo zigomático, qual ele vai se articular com o osso zigomático. Então aqui temos o processo frontal, aquela crista lacrimal anterior, no lacrimal vamos ver uma crista lacrimal posterior, e aqui então o sulco lacrimal, entrada do canal nasolacrimal. E lateralmente aqui o processo zigomático, que vai se articular então com o osso zigomático. Voltando para o osso aqui, nós temos um processo alveolar, como na mandíbula, formado por duas lâminas, uma lâmina medial ou interna, que se relaciona com o processo palatino, e uma lâmina lateral ou externa, que está relacionada tanto com a face anterior quanto com a face posterior da maxila. Essas duas lâminas são ligadas entre si por septos ou tabiques interdentários ou interalveolares. Esses septos, eles separam então as raízes de dentes diferentes ou mesmo os dentes diferentes. Por isso eles são chamados de interdentários ou interalveolares. Nos dentes multirradiculares, vamos encontrar septos dentro dos alvéolos intraalveolares ou interradiculares, que separam as raízes de um mesmo dente. Então, aqui na região dos molares, aqui não dá para ver pré-molar, dentes com mais de uma raiz, nós vamos encontrar esses septos intraalveolar ou interradicular, enquanto nos dentes unirradiculares nós vamos encontrar os septos que separam os alvéolos interalveolares ou interdentários. O último processo é o processo palatino, que vai ajudar a formar então o palato ósseo ou palato duro. Esse processo palatino, como já falei, ele parte da face medial ou face nasal da maxila, do corpo da maxila, e se desloca horizontalmente em direção à linha média. Ele vai encontrar a outra maxila, o outro processo palatino da outra maxila, formando a porção maxilar. Então, dessa forma, temos as duas maxilas aqui e só um palatino, formando então o palato duro. Esse palato que é formado pelas duas maxilas, pelos dois palatinos, pelas duas lâminas horizontais dos palatinos e pelas duas maxilas. Nesse outro osso, podemos ver essa formação, na qual os ossos do lado direito e esquerdo estão formando a sutura palatina mediana. E a sutura formada entre as lâminas horizontais dos palatinos com os processos palatinos das maxilas forma a sutura palatina transversa. No palato encontramos os orifícios palatinos maiores e acessórios ou menores, como já foi falado, e aqui na porção anterior do palato nós encontramos um orifício incisivo. Esse orifício incisivo pela face inferior, aparentemente um orifício único, né? Mas que pela face superior, um orifício de cada lado da crista, essa crista elevada que é a crista nasal. A crista nasal é onde vai se articular o osso vômer. A partir do forame incisivo, ela se eleva e passa a chamar essa porção anterior de crista incisiva e termina aqui na frente como a espinha nasal anterior. Então, temos um osso vômer aqui que vai se articular sobre essa crista nasal, formando parte do septo nasal, a parede medial da cavidade nasal.
só para destacar, já que falamos de parede medial do cavito nasal, a abertura nasal anterior, a abertura piriforme, é formada então por essa borda medial da face anterior do corpo e forma essa incisura, a incisura nasal. Forma então a porção mais inferior dessa abertura nasal ou abertura piriforme. No osso articulado, nós vemos que essa abertura piriforme é formada pelos dois ossos, pelas duas maxilas, terminando aqui embaixo na espinha nasal anterior, e na porção mais superior pelos dois ossos nasais, então contornando a abertura nasal anterior, a abertura piriforme. E dessa forma concluímos a nossa aula sobre a maxila.